Em 1888, o bairro de Whitechapel, em Londres, tornou-se o cenário de uma série de assassinatos que chocaram o mundo. Esses crimes brutais e misteriosos deram origem a um dos mais infames serial killers da história: Jack, o Estripador. Mais de 130 anos depois, ele continua sendo um enigma. Quem foi Jack? Por que cometeu tais atrocidades? E por que nunca foi capturado? Junte-se a nós enquanto exploramos esse mistério que atravessou gerações. Para entender Jack, o Estripador, precisamos compreender o contexto em que ele atuou. Londres, na época, era uma cidade em transformação. A Revolução Industrial trouxe riqueza para alguns, mas também intensificou as desigualdades sociais. Whitechapel era uma área pobre, onde milhares viviam amontoados em cortiços, sem saneamento e com pouca esperança de uma vida melhor. Prostituição, alcoolismo e violência faziam parte da rotina. Foi nesse cenário caótico que o assassino conhecido como Jack, o Estripador, encontrou suas vítimas. Mulheres vulneráveis, frequentemente prostituídas. Os assassinatos atribuídos a Jack começaram em agosto de 1888 e terminaram em novembro do mesmo ano, com 5 vítimas conhecidas como os 5 canônicos. Mary Ann Nichols, encontrada em 31 de agosto. Seu corpo apresentava cortes profundos na garganta e mutilações abdominais. Annie Chapman, assassinada em 8 de setembro. A violência foi ainda mais extrema, com órgãos internos removidos. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, ambas mortas na mesma noite, em 30 de setembro. Stride pode não ter sofrido a mutilação completa, possivelmente porque o assassino foi interrompido. Mary Jane Kelly, a mais jovem e última vítima, encontrada em 9 de novembro. Seu corpo foi mutilado de forma quase irreconhecível, marcando o auge da brutalidade. O modus operandi de Jack, o Estripador, era macabro e metódico. Ele atacava durante a madrugada em locais isolados, usando uma faca afiada para cortar a garganta das vítimas antes de mutilá-las. A precisão das mutilações sugeria algum conhecimento anatômico, levantando especulações de que ele poderia ser um médico, cirurgião ou um açougueiro. Os crimes eram não apenas assassinatos, mas demonstrações de uma violência visceral. Isso não apenas aterrorizou a população, mas também alimentou a cobertura sensacionalista dos jornais da época. A investigação conduzida pela Polícia Metropolitana e pela Scotland Yard foi intensa, mas limitada pelas técnicas forenses rudimentares da época. Muitos suspeitos foram interrogados, mas a identidade de Jack nunca foi confirmada. Cartas supostamente escritas pelo assassino foram enviadas à polícia e à imprensa. A mais famosa delas, conhecida como a Carta do Inferno, veio acompanhada de um pedaço de rim humano, alegadamente retirado de uma das vítimas. Ao longo dos anos, vários nomes foram associados a Jack, o Estripador. Alguns dos principais suspeitos incluem Montague John Druitt, um advogado cuja morte coincidentemente ocorreu após os crimes. Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de problemas mentais. Michael Ostrog, um criminoso habitual e impostor. George Chapman, condenado por envenenamento anos depois. Embora muitos desses suspeitos tenham características intrigantes, não há evidências conclusivas que apontem um culpado definitivo. O impacto dos crimes de Jack, o Estripador, ultrapassou os limites do bairro de Whitechapel. Eles mudaram a forma como a sociedade enxerga a violência urbana e os desafios da investigação criminal. Até hoje, Jack é objeto de fascínio mundial. Ele inspirou livros, filmes, séries de TV e até mesmo teorias conspiratórias. Tours pelas ruas de Whitechapel atraem milhares de turistas todos os anos, buscando reviver o mistério e o terror daquela época. Jack, o Estripador, continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Embora sua identidade permaneça um segredo, suas ações deixaram uma marca sombria na história criminológica e na imaginação popular. Um lembrete de como o medo e o mistério podem atravessar gerações,
desafiando-nos a buscar respostas mesmo quando elas parecem impossíveis. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, seguir o canal e compartilhar o vídeo. Até a próxima!